Na aula 1 a gente deu uma olhada sobre o básico assim, do ambiente de desenvolvimento, algumas terminologias. Eu também dei uma pensada em como explicar. Eu acho que o conhecimento ele vai ter que ser gradativo, né? Não compensa eu explicar todo o ambiente de desenvolvimento, como funciona o Visual Studio, logo de cara. Porque eu acho que se você só escutar assim, às vezes não aprende, tem que mexer, tem que sentir a necessidade, e aí sim é algo que como é que meu celular está tocando? É algo que você vai perceber a diferença, né? Então vamos com gradativo, né? Vamos começando a mexer com o desenvolvimento em si, e aí a gente vai sentindo as necessidades de alguma coisa. Bom, então a primeira coisa, normalmente quando a gente vai começar uma linguagem, é desenvolver o primeiro programa. A gente chama o do Hello World, né? Seria o Olá Mundo, né? Até por questões de sorte, né? A gente costuma fazer esse programa que é bem simples. O objetivo dele é mostrar na tela a frase Olá Mundo, né? Hello World. Então vamos começar. Então você vai abrir o seu Visual Studio. Se ele tiver com umas janelas assim abertas, várias, ó, vamos imaginar que ele esteja assim. É só você clicar nesse. Tô pensando aqui como ele mostrar a caixa de toolbox. Se ele tiver com essas janelas, deixa eu fechar aqui você vai clicar nesses, ou você pode clicar no X para fechar mesmo, ou você pode clicar nesse símbolo de attach, né, de fixar, para ele encolher. Daí ele só vai ser mostrado quando precisar. Meu Visual Studio, beleza. Ó, ele já destravou, então vamos clicar aqui, ó, para ter mais área de desenvolvimento. Então vamos criar um novo projeto. Você vai vir aqui em templates, ó, Windows, e vamos escolher aqui, ó, Console Application. Ou você pode vir aqui e digitar console. Tá vendo? Ele vai mostrar todos os tipos de console. Só que daí, se você for pela busca, você tem que olhar o símbolo, ó. Esse mais aqui é do C++, né? Que é o C++ aqui, ó. C Sharp, Visual Basic, C Sharp. O padrão é esse aqui. Não é o mesmo esse aqui, é o Console Application do .NET Core, C Sharp, não é esse aqui. Então, ou você clica aqui em Windows, ele tá logo no comecinho aqui, ó. Template, Visual C Sharp, Windows, Console Application, Visual C Sharp. Perfeito. Você vai selecionar o local onde você quer salvar o projeto. Tem aqui aula, vídeo, aulas Márcio. Então aqui é a pasta, e eu vou colocar o nome do projeto, vai se chamar aula 02. Então Console Application, nome do projeto. Eu vou clicar aqui para criar um diretório for solution. Não vou colocar, não, disfarça, deixa assim só, aula 2. Depois, qualquer caso, lá na pasta, se tiver torto, eu ajeito manualmente, assim, porque na aula 2 lá do Márcio eu já tenho alguns vídeos, texto, né? Não quero ficar em cima dos arquivos. Então, beleza. Vou dar um OK. Ele vai criar meu projeto, e criou o projeto. Então, o nosso objetivo... Opa, eu dei um enter aqui sem querer. Nosso objetivo é fazer o Olá Mundo. Para fazer o Olá Mundo, nós vamos ter que já conhecer um comando. Qual que é esse comando? É o console.writeLine. O comando é esse aqui. O que o console.writeLine faz? Ele basicamente faz a própria tradução. Ele vai escrever, ó, console, escreva uma linha. Então, o console.writeLine, ele escreve uma linha na tela, né? Naquele prompt lá, daquela tela preta, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Console, writeLine, hello world.
Veja que no final eu coloco um ponto e vírgula para mostrar para o C Sharp, aqui a gente está programando em C Sharp, né? Para a gente mostrar para o C Sharp que acabou a linha de código. Então o ponto e vírgula é sempre obrigatório no final de cada linha de comando. Então essa aqui é a minha primeira linha de programação. Eu vou mandar ele escrever uma linha no console, né, com o texto chamado Hello World. Bom, gostaria de fazer um detalhe aqui antes de a gente executar esse programa, para a gente ver essa tela. Quero fazer alguns detalhes, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que o C Sharp ele é case sensitive, ou seja, faz diferença de maiúscula para minúscula. Se eu escrever console minúscula, ele mesmo aqui já no IntelliSense já está falando, ó, tem que ser maiúsculo. Ó, quando deu o ponto, ele mesmo já quis corrigir. Se eu tentar escrever assim, ó, opa, ó, opa, calma aí, eu ainda coloquei o write. O write também funciona, é para escrever na tela. Ele só não dá a quebra de linha, né? Ó, Hello World. Em teoria, as duas linhas são iguais, mas essa, veja que a minha própria ideia aqui, o Visual Studio já está falando, não existe, né? Ó, ele dá um erro assim meio em inglês, mas ele basicamente é que não existe. E o console tem que ser maiúsculo, né? Então aquele que a gente já tinha falado, letra maiúscula e minúscula, ele faz diferença. Bom, antes também de executar aqui, a gente vai ter que aprender já mais um segundo comando, que é o console.readkey. Ponto e vírgula no final para mostrar que acabou esse comando, né? O que o readkey faz? Ele fica esperando que o usuário pressione uma tecla. E por que a gente vai ter que colocar isso aqui? Porque se a gente não colocasse essa linha, o que ia acontecer? O programa ia executar, ele ia mostrar na tela a palavra Hello World, né, o texto Hello World, e já ia fechar o programa. Ele ia fazer isso tão rápido que a gente não ia dar nem tempo de ver, né? Então, porque aqui, ó, imaginando, a gente não vamos nos preocupar com todo esse código que ele colocou automático, né? Por enquanto a gente não interessa, a gente só está interessando aqui para nós aqui esse miolinho aqui. Então vamos só entender que aqui começa e aqui termina o nosso programa. Então se a gente colocar só essa linha, ele ia abrir, executar a palavra Hello World e fechar. Ia ser tão rápido que você não ia ver nada. Então aqui a gente está obrigando o programa a falar, ó, espera que o usuário tenha que digitar uma linha, né? Ele tem que digitar, ele vai digitar uma key, né? Read key, ele vai digitar uma key. Não faz diferença para nós aqui no nosso programa, não vai fazer diferença qual tecla o cara tá digitando, né? É só para a gente poder testar esse programa. Vamos testar? Para testar a gente vem aqui nesse botãozinho verde aqui, ó, Start. Então, ó o programinha preto aqui, ó, prompt de comando, escrito Hello World. Perfeito, deu certo. Tá piscando aqui a tela porque ele está esperando eu digitar alguma tecla. Eu vou digitar alguma tecla, pronto, ele já fechou. Então, executamos o nosso primeiro programa e deu certo. Vamos traduzir aqui, ó. Olá mundo. Olá mundo. Este é meu primeiro programa. Vamos mudar de novo aqui o texto. De novo, vou apertar o setinha verde e mostrou na tela. Olá mundo, este é meu primeiro programa. Apertei qualquer tecla, ele passou, acabou. Então, perfeito. Deixa eu só colocar um pontinho aqui. Então, nós aprendemos dois comandos: WriteLine, que escreve na tela, e o readkey, que fica aguardando o usuário apertar uma tecla. O readkey foi só para a gente poder simular. Veja que eu estou executando o programa pelo próprio IDE. Se a gente quiser, pô, mas ele não vai gerar um executável? Se você quiser gerar um executável, você vem aqui, você muda essa opção de debug para release, ou seja,
Debug é para você testar, o release é para você mandar para gerar o arquivo mesmo. E você vai clicar nesse Build Solution ou F6 no seu teclado. Vamos ver se deu certo? Eu vou lá no meu Windows aqui, onde eu criei o projeto aqui, ó, aula 2, tá aqui, ó, aula 2. Ele cria um monte de coisa, ó. Não se preocupa. O compilado, a versão final fica sempre dentro de bin, ó, bin. Ele tem a versão debug, que foi aquela vez que a gente deu a setinha verde, e tem a versão release, tal. A versão o programa em si é só isso aqui, ó. Não vai deixar apagar porque eu tô com o Visual Studio aberto ali. Mas o programa é só isso aqui, ó. Se eu executar esse programa em qualquer máquina Windows, vai funcionar isso aqui, ó. Olá mundo, este é o meu primeiro programa. É um arquivo exe. Tá vendo? Então, fizemos um programa e compilamos o programa. Quando a gente vem aqui em Build Solution, F6, a gente compila o programa. Se a gente for aqui no modo debug, a gente vai ver que tem também o exe, mas é o que a gente fala, é o modo debug. Ele pode ter alguns códigos que não é a versão final do projeto, né? A versão final você tem que vir aqui, mudar para release e para debug. Vou voltar para debug aqui só para a gente continuar usando o nosso start aqui, só para a gente testar. A gente não precisa ficar executando lá pelo Windows, né? A gente pode vir executar por aqui, que é muito mais fácil. Bom, então essa foi a primeira coisa. Agora nós vamos entrar num conceito chamado variável. O que é uma variável, né? Variável é uma forma de armazenar temporariamente informações. Aliás, deixa eu até mostrar aqui, ó. Word. Eu escrevi todos esses textos. Tá aqui, ó. Depois eu vou te mandar esses arquivos, né? Então a gente pode ir acompanhando. O que é uma variável? Variável é uma forma de armazenar temporariamente informações. Elas, né, as variáveis devem ser de um tipo específico, exemplo, ou seja, as variáveis têm que ser numéricas, ou elas têm que ser texto, ou elas têm que ser data, né? Exemplo, uma variável idade não poderá nunca armazenar o nome da pessoa, ou seja, se a variável é numérica, ela não pode ser texto ao mesmo tempo, né? Ou ela é numérica, ou ela é texto, ou ela é data, enfim. Quem define o nome da variável e o tipo que ela é o desenvolvedor. Então, aqui nós vamos conhecer já alguns tipos de variáveis. Tipos de variáveis numéricas. Ela pode ser um int, double ou decimal. Int é de inteiro. O que é um número inteiro em matemática? É um número que não tem casa decimal. Ou seja, 1, 2, 3. Double e decimal. Double é mais em programação. Decimal o próprio nome, né, já fala. É um número que tem casa decimal. 10,5, 10,6, 10,578. Então, esse vírgula é uma casa decimal. Doble é a mesma coisa que decimal. Depois a gente entende o porquê. Texto, uma variável do tipo texto, a gente chama ela de string. Ou seja, né, ela vai armazenar um nome, Leonardo, né, armazenar o nome de uma pessoa. Essa é um tipo texto. Existe a variável do tipo data. Entre parênteses, é os formatos já do C#, né? Então é um datetime, né? Então depois a gente vai ver as outras coisas, os outros tipos. Como declarar, né? Diferenças do C# e outras linguagens fortemente tipadas. Tá, isso aí eu já... Vamos pular aqui, vamos para cá. A variável não pode ter acentuação. Ou seja, eu não posso colocar uma variável chamada acentuação, igual esse jeito aqui, com tio, C cedilha. Ela também não pode ter caracteres especiais, né? O C cedilha é um caractere especial, o cerquinha, o arroba, tudo que for com shift, aquelas teclas, esquece, não vai funcionar. E nem deve ser uma palavra reservada. Por exemplo, if é uma palavra reservada, ou seja, ele é um código, type. Ou seja, eu não posso criar uma variável chamada console. Por quê? Porque console já é uma palavra reservada, né? Então,
Normalmente essas palavras que já são o próprio código não funcionam. Então vamos dar um exemplo de uma criação de uma variável. Então eu vou, qualquer lugar aqui, eu vou colocar aqui em cima, eu vou apagar isso aqui, ó, que a gente fez. Vou apagar. Vou deixar só esse read aqui para ele, né, dar aquela parada lá. Eu vou definir uma variável. Então, ó, string, ó, tá vendo que eu vou preencher, ele já vai tendo aqui, ó, string. Eu vou colocar, ó, frase inicial, ponto e vírgula. Então a gente sabe que o ponto e vírgula é para mostrar que acabou. Acabou, como chama? O comando. Então aqui eu declarei uma variável chamada frase inicial. Lembrando que o nome eu que defino. Então eu quis colocar a frase inicial com minúscula, aqui com maiúscula. Fui eu, Leonardo, que decidi. Se eu vier aqui embaixo e fizer, ó, você tem que lembrar que o C# faz diferença de maiúsculo. Então aqui pro C# é uma outra variável chamada frase inicial. Então isso aqui no começo pode parecer uma coisa bem complexa, mas depois vai ficar tranquilo, né? Você tem que lembrar que faz diferença de maiúsculo para minúsculo. Então aqui no caso eu teria duas variáveis, as duas com o mesmo nome, chamado frase inicial, e as duas são do tipo string, ou seja, elas são texto. Lógico que na vida real a gente nunca vai definir variáveis, apesar de ser, nesse caso aqui, ser duas variáveis diferentes, eu não vou fazer isso, porque vai me gerar uma confusão. Eu falei, quando será que vai ser a frase inicial com minúsculo, com maiúsculo? Então, eu sempre vou manter um padrão, né? Eu, Leonardo, tenho um padrão de nome de variável, então eu vou manter o meu padrão e não vou ficar mudando, senão vai dar confusão. Já vou até aproveitar e já te dar uma dica. Variável não é regra, é dica, né? A variável sempre com letra minúscula, começa com letra minúscula. Então, por exemplo, string frase inicial. Eu poderia até colocar esse inicial com letra minúscula também, mas daí fica uma palavra difícil de eu entender. Então, quando eu coloco assim com uma maiúscula, uma minúscula, uma maiúscula, fica fácil, né, de a gente dar a leitura, né? Então, ó, essa foi uma dica de dar o nome da variável minúscula. Então, aqui a gente declarou uma variável, né? Só que só declarar a variável não serve para nada. A gente tem que colocar alguma coisa dentro dela. Então eu vou fazer assim, ó, frase. Olha como que o Visual Studio é bonzinho, ó. Quando eu começo a escrever frase, ele já sabe que existe uma variável do tipo string. Se eu der um tab, ele já preenche para mim. Então, por isso que eu falo, o Visual Studio é muito bom na produtividade. Eu posso escrever? Posso, né? Tanto faz. E vou colocar o texto lá, olá mundo, esse é meu primeiro programa. Então, coloquei aquela mesma frase que a gente tinha feito no exemplo anterior. E já vamos de lá logo, já vamos acelerar aqui, ó. Console. Aquele comando que a gente sabe que escreve na tela. O comando que escreve na tela é assim, né? Então a gente coloca aqui, ó, frase inicial, ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula sempre no final. Ó, todas as linhas que você digitar, você vai colocar ponto e vírgula. O que nós fizemos? Declaramos uma variável chamada frase inicial, falamos que ela é do tipo string, né? String, traduzindo, ela é do tipo texto. Aliás, a string é uma das variáveis que a gente mais usa, é um tipo de variável que se usa muito, né? Daí, nós atribuímos um valor para essa variável. No caso, o que a gente atribuiu para ela? A gente atribuiu uma frase que está escrito, né? Olá mundo, esse é meu primeiro programa. Igual aquela frase que a gente escreveu no exemplo anterior. Então a gente está fazendo o mesmo exemplo anterior, só que agora com variável. E a gente está falando a gente fez um console write line. Está fazendo o mesmo comando, só que escreva na tela a variável. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, olá mundo, esse é o meu primeiro programa. Ou seja, o resultado foi idêntico.
Nesse caso aqui, faz diferença eu fazer assim do que eu fazer assim, ó, console.writeLine. Olá mundo, esse é meu primeiro programa. Na verdade já é o segundo, né? O primeiro foi aquele lá. Faz diferença, ó, vou dar um F5 de novo. Então vamos dar um F5 e depois eu explico. Ó, olá mundo, esse é meu primeiro programa. Ponto. Daí escreveu de novo, olá mundo, esse é meu primeiro programa. A primeira está vindo daquela variável e a segunda está vindo direto do console writeLine. A gente já colocou direto o texto aqui, né? Faz diferença de um para o outro? Não, nem um pouco. No caso aqui de criar a variável foi apenas para exemplificar, né, o uso de uma variável. Então eu vou, veja que eu posso colocar aqui só uma coisa simples, né, mas eu posso colocar quantas linhas eu quiser, né, não tem problema algum. Posso ir a variáveis aqui, vamos colocar, ela não faz diferença de espaços em branco, ó, entendeu? Dá certo também do mesmo jeito. Aqui eu não posso, né? Aqui se eu fizer isso, aí ele já vai virar uma coisa só, string, frase inicial, ele não sabe o que é, então tem que ter um espaço. Mas não faz diferença se eu colocar isso aqui, ó. Não faz diferença, por quê? Porque ele sabe que começou aqui até o final, até o ponto e vírgula, ele é uma linha. Ele vai ler, ele vai ignorar essa frase, ele vai ignorar esse monte de espaço em branco. Aqui, ó. Tá vendo? Esses espaços em branco aqui não faria diferença nenhuma. Ó, o resultado é sempre igual. Porque quando ele transformar no exe, o exe vai tirar todos esses espaços em branco, essas linhas extras aqui, ó, ele vai limpar. Aqui dentro faz diferença. Deixa eu dar uma limpada no código. Não precisa nem saber como que eu limpei o código. Só quis limpar. Aqui dentro faz diferença espaço em branco? Aqui faz. Porque quando você está colocando, ou aqui também, ó, colocar aqui. Então a primeira frase eu coloquei depois da vírgula e aqui eu coloquei antes. Vamos executar? Ó. Você viu que fez diferença? Por quê? Porque quando a gente define uma variável do tipo string, né, um texto, veja que a gente tem que colocar ela com aspas aqui, ó. Tá vendo essas aspas duplas? Ou seja, o programa vai saber que o valor da frase inicial, ó, frase inicial igual a tal coisa. Ele vai saber o que é igual a essa tal coisa, o que tiver dentro dessas aspas. Exatamente o que tiver dentro das aspas. Ele não sabe o que está escrito, né? Ele vai pegar o que tiver escrito e vai colocar para dentro. Então, ó, né? Na vida real não existe tanto espaço em branco no começo de uma frase, mas ele não sabe que isso é uma frase, né, em português. Ele pega aquele conteúdo de texto e joga para dentro e vai mostrar depois isso aqui na tela. Não importa o que é, ó. Tá vendo? Espaço em branco, não faz diferença. Quer dizer, aqui dentro da aspas faz diferença, né? Porque eu estou atribuindo, por exemplo, ó, ou seja, eu estou atribuindo para a frase inicial texto. E qual que é esse texto? É o teclado lá, aquela tecla do teclado backspace. O backspace é um texto, né? Ele ocupa um espaço, né? Então ele vai mostrar tudo isso aí, ó. Ó, ele mostrou é que a gente não sabe onde que terminou, né? Se terminou aqui, mas aqui tá mostrando a linha e depois embaixo a outra frase. Bom, eu vou dar um Ctrl Z aqui só pra gente voltar o que estava. Vou deixar a minha variável frase inicial. E se eu fizer só isso aqui e executar, funciona? Funciona, né? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, vai ficar uma tela preta piscando, ó. Tá vendo? Vou apertar qualquer tecla. O que ele fez? Ele declarou uma variável do tipo string, né, chamada frase inicial. Na linha de baixo nós atribuímos um valor para essa frase inicial
E depois aqui na próxima linha a gente esperou o usuário digitar alguma tecla, né? Então a gente não mostrou ela na tela, não sou obrigado a mostrar na tela, lógico que isso aqui é um programa sem nexo nenhum, né? Mas faz parte do desenvolvimento. Então vamos lá declarar uma outra variável, string nome. Por padrão a gente sempre coloca minúsculo, né? Mas não é obrigatório. Qual que é o nome que vai ser? Vai ser um nome bem bonito. Leonardo S. Doracciotto. Esse é o meu nome completo. Veja que não faz a diferença do ponto, né? Esse ponto aqui no meio, não importa o que você digitar, vai ser um teste. Então ele sabe que a variável nome ganhou o que está dentro do espaço das aspas aqui, ó. Ele vai ganhar exatamente isso que eu selecionei. Eu não vou nem precisar, podia fazer, ó, console.writeLine, abre parênteses, esse é o comando, né? Então eu coloco a minha variável nome. Aí eu vou apagar isso aqui, ó, de cima, que a gente já passou dessa fase. Já estamos declarando uma variável chamada nome, e o nome é Leonardo Doracciotto. Então, perfeito. Então vamos declarar agora um outro tipo de variável. Então, eu vou declarar em qualquer lugar. A ordem dos fatores não faz muita diferença. Eu vou declarar uma variável do tipo int. Opa, o que é isso aí, será, hein? Int, o nome da variável vai ser idade. Agora já ficou fácil de entender o que ela é. Idade igual a 35 anos. Minha idade. E vou mostrar o idade. Então, ó, tá mostrando 35 na tela. Veja que o idade é sem aspas, né? Então, as aspas é só para texto, né? Porque o texto ele tem a diferença de espaço em branco, né? Aqui não faz a diferença. Se eu estou colocando um monte de espaço em branco, não importa. Ele sabe que isso aqui, essa variável idade, é de um tipo inteiro. O que é um número inteiro? Um número inteiro, né, sem as casas decimais, tanto negativo quanto positivo. Então ele sabe que ele está ganhando um número inteiro, que o valor desse número é 35. Então ele ignora todos esses espaços em branco. Ó, mostra 35 na tela. Não faz a diferença dos espaços em branco. Só um exemplo assim, se eu faço assim, ó. Então vamos colocar nome. Eu vou colocar assim, ó. Então agora a variável nome ganhou um valor 10? Sim, ela ganhou um valor 10, mas ela é um texto, né? Ela não é o programa, vamos dizer assim, o C# não sabe que isso aqui é um número. Ele não sabe, ele sabe que é um texto, mas ele não sabe o valor em si desse texto, né? Então isso aqui para o C# vai ser um texto, ou seja, esse número 10 tem o mesmo valor do que isso, né? Ele não faz diferença. E aqui embaixo não, aqui ele sabe que é um número 35, ele sabe que o número abaixo do 35 é 34, o número acima do 35 é 36, então aqui ele sabe exatamente que valor é esse. Entendeu? Se eu fizer isso aqui, ó, ele dá erro. Por quê? Porque, olha o que ele fala aqui, ó, você não pode implicitamente converter um tipo string para inteiro. Ou seja, você está declarando uma variável do tipo inteira, mas você está chamando ela igual string. Ele falou, você tá bêbado, né? Então não pode. Se é string, usa aspas. Se é número, sem aspas, direto. Deixa eu mostrar aqui outros tipos de variáveis. Então, aqui tem o tipo, tamanho e valores possíveis. Aliás, eu sempre esqueço de usar isso aqui, ó. A gente pode usar isso aqui para facilitar a visualização, assim. Não sei se, né, ontem eu fui assistir no meu celular e fica ruim para assistir no celular porque fica pequenininho, né? Certo, assistir no computador, né? Mas eu posso dar um zoom aqui para facilitar. É que eu tô sem
sem um mouse, né? Tô no notebook, então é meio difícil. Com o mouse é mais fácil dar aquela girada na bolinha lá, ele dá o zoom. Eu não sei se dá pra enxergar bem, mas... Outros tipos de variáveis. Então, vamos dar uma olhada aqui. Não são todas, são só algumas. Tá vendo? Já começou a complicar, né? Já tem bastante já. Cadê? Aqui. Tá. Então, aqui é o tipo, aqui é o tamanho que ela ocupa de memória e aqui é os valores possíveis. Então, desde a pequenininha, que é o ball, que é 1 byte, ela aceita o valor true ou false. Depois nós temos a variável byte, que aceita de 0. Vamos ignorar essa coluna no meio por enquanto. Ela aceita de 0 a 255. S byte, ela aceita de menos 128 a mais 127. O short, menos 32.000 a mais 32.000. O short de 0 a 65. O short e o short, você vê que ele é a mesma coisa, né? É que a diferença é que o short ele usou o número negativo, então ele vai de menos 32 a mais 32. E aqui, como ele só usa positivo, ele vai então de 0 a 65.000, né? É a mesma quantidade de números, mas só que só positivo. O int, que era o que a gente estava usando, ele vai de... Deixa eu ver que número que isso aqui representa. Tá, então é 2 trilhões 147 bilhões 483 milhões 648. Não, 648 mil, milhão, bilhão. É 2 bilhões 147 milhões, tanto negativo quanto positivo. E tem as outras. O int, né? É a mesma coisa. O U, a gente já vai aprender que o U ali na frente é o mesmo número inteiro, só que só positivo. Em matemática, números inteiros eles podem ser tanto positivo quanto negativo, né? Do infinito não tem coisa. O long, número gigante, ele até coloca um L porque puta, vai lá para frente, né? Ou positivo. Float, double, ele, é um número de 10 elevado a 308. É um número muito grande, né? Só para ter uma ideia, 10 elevado a 308 são 308 casas decimais, ó. Então é 10 com 308 zeros para a direita. Número decimais, números com até 28 casas decimais. Ou seja, pode ser 10.9, 28 casas decimais. É muita casa decimal. Não vai usar nunca na vida. E o char vamos ignorar por enquanto. Então, aqui no caso a gente estava fazendo com int idade. O int idade, né, vai até 2 bilhões. Né? Pô, não conheço ninguém que vai ter uma idade desse tamanho. A gente poderia ter feito assim, ó, byte idade, né? Só um detalhe, aqui ele vai dar o erro, por quê? Porque ele já falou, ó, deixa eu passar aqui o mouse aqui, o porquê do erro. Ele vai falar que a primeira, a variável idade já foi definida nesse escopo, né? Eu já tenho ela definida aqui em cima. Eu não posso defini-la duas vezes. Se eu definir uma vez que a idade é int, eu nunca mais posso defini-la com outra coisa. Já foi definida uma vez. Mesmo que eu fizer isso aqui, ó, é sem nexo. Pô, você já definiu a idade. Se você quiser usar a idade, então use assim, ó, né? Você usa assim e coloca o valor que você quiser. Isso aqui funciona. O que ele vai acontecer? Vou definir uma variável do tipo inteira, chamada idade. Essa variável, aqui embaixo na linha 10, eu coloco o valor 35 nela. Depois aqui na linha 13, ó, aqui tem as linhas. A linha 13, eu vou colocar que essa idade é igual a 3.244. Né? Bom, essa idade pode ser que não seja idade de pessoa, né? Pode ser idade de uma cidade, né? Beijing, por exemplo, tem 3.000 anos. Então até é possível, né, de eu declarar uma variável como inteira, né? Então aqui está perfeito. Se eu mandar escrever idade, o que ele vai escrever na tela? 35? 3.000. Vamos colocar um número mais fácil, vai. 100. O que vai escrever na tela aqui? Ele vai escrever o número 35? Vai escrever o número 100? Ou vai escrever o número 135? Vamos lá dar um F5 para você ver. Escreveu o número 100. Espero que você tenha acertado a resposta. Não deu nem tempo, né? Eu fiz tão rápido porque não é para justamente nem tentar dar a resposta.
Então a gente definiu ela como 35 e depois a gente redefiniu, essa é a palavra, redefiniu com outro valor, 100. Então ele deixa de existir isso aqui e vai ser sempre o que tiver no final. Igual a menos 200. Então, ó, ela era 35, depois virou 100, depois virou menos 200. Perfeito, isso é bem normal na programação. Você tem que conseguir entender que isso tá normal, tá dentro de um parâmetro correto. Então vamos lá, vamos fazer agora um outro exemplo: idade, pessoa. Lembrando que o nome eu que defino. Então se eu quero colocar idade pessoa, se eu quero fazer isso, ó, 35 anos, opa, vem. Ô cacete, como é que eu desliguei o meu number lock aqui? Tá. Aqui ele vai dar erro porque não existe mais idade, agora ele virou I. Se eu quiser fazer isso, também tá perfeito, eu defino o nome, né? Só que o que fica mais fácil de você entender? I ou idade? Né? Imagina que daqui a 6 meses você vai pegar esse código para corrigir, você vai ver uma variável chamada I. Você não vai nem saber o que está acontecendo. Então, defina um nome que te ajude. Né? Então, eu vou mudar aqui. Ó. Então, tem que ser um nome que vai me ajudar a depois a entender ela. I. Opa! Pessoa, idade pessoa. Tá. Então, estou declarando uma variável que eu posso colocar qualquer nome, mas eu estou colocando um nome que vai me ajudar a entender o que essa variável é, né? Então eu já sei que ela é a idade de uma pessoa. Eu estou colocando 35. Perfeito, né? E vai funcionar porque a gente viu lá na tabelinha que o byte vai até 255. Nenhum ser humano chega nessa idade. Então, perfeito. Vamos executar aqui. Vai mostrar 35 na tela. Ok. Mas e se eu fizer isso aqui, ó? Opa. Agora eu já estou definindo um byte ano. Mas o byte não vai até 255? Né? Se eu fizer só isso aqui, ó. Se eu só executar, beleza, vai compilar. Porque, né, eu, Leonardo, sei que ano é número, vai até ano, né, a gente está em 2016, né, então já daria um erro. Mas até então eu não defini nenhum valor, então por enquanto funciona. Agora quando eu fizer isso aqui, ó, aí ele dá erro. Ele não vai nem deixar eu compilar. Ó, se eu apertar F6, ó, ele fala que tem erro. Se eu tentar dar o yes aqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar da última versão que compilou corretamente, né? Então ele vai executar o da última versão, não essa versão que está com erro. A versão que está com erro ele não vai nem conseguir nunca executar. Então qual que era o certo aqui? Eu ter colocado short. Short vai até quanto? Short vai até 32 mil. Tá bom, acho que até lá não existe mais a Terra. Então, agora uma perguntinha até interessante, né? Então, se existem essas limitações, né? Eu não posso, se eu definir um byte, eu posso colocar o máximo até o valor do byte, né? Até 255, o short até 32 mil. Então, se existem essas limitações, por que eu não coloco logo um número longiano, né? Ah, já tem ano, já. Eu vou colocar ano 2, vai. Aqui, ó, ano 2. Então, por que eu não defino sempre long? Long é um número mais grande do que a gente vai conseguir imaginar. Ou logo decimal, então, que é para, né? Na verdade, as respostas são várias, né? Primeiro, assim, é desempenho, é muito mais rápido o programa trabalhar com um tipo pequeno, igual o byte, do que um tipo long. Lógico que num programa igual a esse aqui vai ignorar, né? Porque a minha máquina, qualquer máquina hoje em dia, ela é rápida o suficiente para ela ignorar esse fator de long, né? Nesse programinha simples. Mas se você está fazendo um sistema de e-commerce muito complexo, com muita gente acessando, aí você pode perceber
uma diferença de desempenho de você ficar definindo tudo como long. Vou definir tudo como long porque, ou como decimal, né? Que tem casa decimal até melhor. Vou definir tudo como decimal, que daí é garantia que vai funcionar. Vai caber qualquer coisa. Então, não é o correto, né? Até por questões de programação, se você faz isso, você vê um programador fazendo isso, você pode falar com um programador porco, né? Não pode ser preguiçoso. Você tem que definir o tipo da variável de acordo com o que você vai precisar. Eu preciso de como chama? De uma idade? Pode ser byte. Eu preciso de um ano que é até 32 mil, pode ser shorts. Eu vou colocar só uma única exceção, que o tipo int é o mais usado. Então, na prática, na vida real, a gente usaria como idade de pessoa, né? Vou colocar outro nome aqui só para uma coisa, int ano. Então, na vida real, a gente acaba usando o int para quase tudo. Int. Do mesmo jeito que a gente usa o string para quase todo tipo de texto, né? Mas a gente não abusa, não vamos colocar, né? Essa é uma pequena exceção que é até aceitável, né? De se usar o int. Mas de resto, a gente tem que entender que se existe, tem um porquê, né? Então, a gente tem que usar os tipos de variáveis de acordo com o que a gente precisa. Então vamos lá. Vamos continuar no programa. Então a gente entendeu que o int é bem utilizado, não é o único tipo de campo que não é considerado errado, né? Então eu vou usar como idade Leonardo igual 35, int idade Márcio, idade, tá vendo, ó? É só eu selecionar qual, dou tab, igual, faço nem ideia quantos anos você tem, vou colocar 55, esse é garantido que não passa. Posso fazer um, faz diferença se eu escrever aqui? Não faz. Vou mostrar bem feio, né? Soma idades igual idade de Leonardo mais idade Márcio. Tem um negócio você viu que quando eu dei ele mesmo arrumou. Tem um negócio na informática, na programação, que se chama indentação. Vou escrever aqui, ó, indentação. Nome feio, né? Ou assim, eu vou indentar meu código. O que é o indentar? Essas tabulações, né? Esses tabs. Existe um porquê. Ó, deixa eu colocar aqui. Isso aqui ele tá dando erro porque ele não tem mais idade de pessoa. Ó como que fica bonitinho, ó. Eu sei que tudo esses aqui tá um tab para direita. A gente aprendeu que espaço em branco não faz diferença, né? Então não faz diferença para o programa, ele vai executar do mesmo jeito, mas faz a diferença para o ser humano que está olhando esse código. Fica mais bonito de se olhar. Eu posso depois até te mostrar um caso. Vamos só terminar esse programa, depois eu vou mostrar um caso extremo de um código bem indentado, como fica bonito de se ver, fica fácil, não só bonito, fica fácil de a gente entender o código, de ler e interpretar ele, e um código sem indentação. Depois a gente vê um exemplo. Vamos lá, dar um zoom aqui. Tá, então agora o que eu estou fazendo? Soma idade. Tá? Criei uma variável do tipo inteira chamada idade Leonardo, defini ela um valor 35, né? Atribuiu a ela um valor 35. Depois defini uma idade de Márcio, que é do tipo inteira também. Coloquei um valor para ela chamado 55. Criei uma terceira variável chamada soma de idades, né? Podia ser qualquer coisa, eu, Leonardo, que define esse nome, podia ser isso, mas concorda que esse nome não é nem um pouco representativo para nós, do mesmo jeito que isso também não significa nada. Então, soma idades, está perfeito. Soma idade é igual, seria a soma das idades, posso fazer assim também, ó. Das idades é igual a idade de Leonardo mais idade de Márcio. Eu venho aqui embaixo, escreva na tela
soma das idades. Então ele vai fazer 35 mais 55. Vamos ver se vai dar certo. Perfeito, 90 anos, tá? Tá velho já, soma da nossa idade. Então ele sabe que isso aqui é no tipo inteiro e esse aqui é do tipo inteiro. Ó, passando o mouse por cima ele já mostra o que é. Quando ele sabe que os dois é do tipo inteiro, eu coloquei o operador de mais, ele fez a soma. Então a gente fez um código que conseguiu gerar duas idades e ainda fez a soma. Vamos dar uma refatorada nesse código? Olha lá um termo bonito, hein? Refatorar. Refatorar é toda vez que você pegar um código que já está funcionando, né? Esse código está funcionando, só que eu vou melhorá-lo, né? O que é esse melhorar? Eu posso melhorar tanto na questão de performance, eu posso melhorar ele para poder reaproveitar ele futuramente. Por exemplo, eu poderia fazer uma função que soma duas idades. Não é o caso aqui que a gente vai fazer. A gente vai melhorar ele só, nem na questão de performance. A performance está boa. A gente só vai melhorar ele para ficar um pouco mais legível, né? Então, vamos refatorar ele. Normalmente quando eu vou refatorando, eu vou escrevendo junto aqui, mas eu vou apagar tudo e vou refatorar de cabeça. Programa simples, então eu vou refatorar ele de cabeça, né? Ó, idade Leonardo, então vamos melhorá-lo. Igual a 35, int idade Márcio igual a 55, idade Leonardo mais idade Márcio. Tá lá, vai funcionar. Deixa eu apagar esses espaços em branco. Vai funcionar do mesmo jeito que a outra funcionou. Vamos testar? 90. Perfeito. O que eu fiz? Aqui é um outro jeito do C Sharp, ele aceita. Eu já defini o tipo da variável e eu já coloco o valor dela. Muito mais prático, né? Do que a gente estava fazendo. Sempre define a variável, vai na linha de baixo e coloca o valor. Pô, já define e já coloca o valor. E aqui embaixo eu já fiz direto a console.writeLine, ou seja, escrevo uma linha que vai ser, abre parênteses aqui, né? Vai ser a idade do Leonardo mais a idade do Márcio. Não precisei criar uma variável intermediária, né? Até porque nesse caso era simples, eu só queria mostrar a soma das duas idades. Não tem por que eu criar uma variável, jogar o valor nessa variável e daí mostrar ela. Já mando direto a soma. Dá no mesmo, entendeu? Eu só colocaria int soma idades, tipo, eu só faria isso aqui, ó. Se eu fosse usar a soma em alguma coisa, assim, ó, tipo, soma de idades é igual a mais alguma coisa, sabe? Tipo, mais que se eu fizer aqui eu vou complicar a sua idade, vou complicar um negócio, né? Eu só colocaria uma variável aqui se eu fosse usar ela para mais alguma coisa. Se eu não vou usar ela para mais nada, então já vamos tacar direto aqui, ó. Tá vendo? Eu vou aproveitar aqui embaixo, vou mostrar uma linha que eu tinha marcado para ensinar lá na frente, mas já estou sentindo falta dela, que é essas duas barrinhas invertidas, que é comentário. O que eu coloco após essas linhas não aparece no programa. Aliás, é ignorado pelo compilador. Tá vendo que ele fica verde? Então ele não vai aparecer nunca no programa. Ó. Tá vendo? Ignorou lá os... Então eu quero... Só que se eu escrever aqui, ó, ele dá erro, né? Porque ele tem que escrever, ó, barrinha, duas barrinhas juntas, e aí eu posso coisa. Outros métodos de declarar variável. Então a gente viu que int A é válido, int B igual a 1 também é válido, ou 0, né? Vamos colocar 0.
lembre-se que o nome sempre tem que representar alguma coisa para nós, mas nesse caso eu vou colocar A, B, C, D, F, G, G lá, só para mostrar os tipos, né? Então a gente já tem 2 tipos aqui. Eu não posso fazer assim, ó. A variável nunca, ela não pode começar por número, né? Então lembra que a gente falou que tem algumas regrinhas para definir uma variável? A variável não pode ter acentuação, caracteres especiais, nem ser uma palavra reservada, vou colocar vírgula, nem começar por números. Então ela basicamente tem que começar por texto. Então já tem 2 tipos de declarar uma variável. Aqui eu estou declarando uma variável do tipo inteira, mas eu não estou colocando nenhum valor nela. Então, ou seja, ela, em teoria ela nem existe, né? Aqui não, aqui ela já existe porque eu já declarei a variável e já coloquei um valor. Se eu fizer assim, ó, aqui, olha que interessante, ó. Console.writeLine. Tá vendo? Ele já não vai nem deixar compilar, ó. Porque eu declarei a variável, mas eu não coloquei um valor nela. Ela tá vazia. Então como que eu vou mostrar alguma coisa que tá vazia? Não existe, né? Lembrando que a gente tem uma falsa impressão de que achar que vazio é isso aqui. Se você entender que isso aqui tem algum conteúdo, vai ser lá pra frente, né? Mas, e até porque isso aqui é string, né? Texto, né? Ele não aceita, né? O int ele é numérico, ele tem que ter um número, né? De menos 1 bilhão até mais 1 bilhão. Então, isso aqui não existe, ó. Ele dá erro. Eu tenho que colocar o A igual a alguma coisa. Vamos lá, tem mais jeito de declarar uma variável. System.int. E aí é até legal quando a gente faz o system, porque daí ele mostra todos os tipos de int. Vou colocar esse int 32. Int 32 igual a C. Tem o system.int 32 d igual a 0. Podia ser qualquer valor. Int 32 e int é a mesma coisa. Não pergunte por quê. Mas ele é a mesma coisa. Isso aqui seria como se fosse uma abreviação, né? Porque se a gente for aqui, ó, lembra que eu falei que o C# é uma linguagem bem complexa, né? Ele tem int 16, ou seja, ele é um número de 16 bits. Int 32, ele é um número de 32 bits. Int 64, ele é um número de 64 bits, né? Aí já é outra coisa. Então você pode declarar o tipo da variável que você quer, se é 16 bits, 32 bits, 64 bits. A gente sabe que 64 bits cabe muito mais. Então se eu for procurar lá, vou colocar aqui no Google int 34 bits value max. Vamos ver se a gente acha qual que é o valor max. Aqui está falando do int 32, mas deve ter do int 64. O int 64, em teoria, ele já cabe o dobro do que cabe aqui, ó. Não é esse aqui. Tá, eu tinha colocado int. Vamos ver se a gente acha. Não vai achar os... Ó, o valor dessa constante do int é 2 milhões e pouco. Do int 32 e do int 64... Puta, é um número muito grande. Então, quando a gente faz um int, seria uma abreviação, um atalho para dizer logo que eu estou usando um tipo int 32, né? Você descrever isso aqui, ele por padrão ele já sabe que é o int 32, que é o que se usa na prática, né? É o mais comum. Todos os aplicativos normalmente é 32 bits, então o int 32 normalmente dá e sobra.
var d. Tá. Eu queria mostrar aqui no exemplo, porque quando eu fiz o exemplo eu tive um porquê esses modos de declarar aqui, ó. Outras formas de declarar: int 32a, a gente aprendeu que é o int 32, int b, a gente sabe que é a mesma coisa, int 32c também funciona, é a mesma coisa, né? Ó, int maiúsculo 32 e f, ó, funciona. Aqui é com i maiúsculo, aqui é com i minúsculo, tem diferença, hein? Daqui a pouco eu já vou falar. E tem essa var d igual a 0. Pô, isso aqui é novo, né? Ó, o d já existe, por isso que está dando erro. E, f, colocar o f. Tá. O que é esse var? Var é um jeito de representar uma variável. Var de variável. Então, variável f é igual a 0. Mas que tipo de variável que é esse aqui? Não falei aqui no começo o tipo que ela é, não falei se ela é string, se ela é um inteiro, se ela é um double, float. Ela vai ser de acordo com o valor. Então, se eu coloquei um valor, um número inteiro, eu passar o mouse por cima, eu sei que ela vai ser um int, ó, int f. Ela faz ali o próprio coisa. Ou seja, toda vez que eu usar o var, eu preciso colocar o valor. Var fg igual a teste. Ou seja, agora o g é uma string. Por quê? Porque eu coloquei um valor e ele sabe então que tipo de valor eu estou colocando. Eu estou colocando um inteiro, então essa variável é uma inteira. Estou colocando um texto, essa variável é do tipo de texto. Eu não posso fazer isso aqui, ó. cdfgh. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a gente sabe que no C# eu tenho que definir o tipo da variável. Ela é obrigatório, né? Outras linguagens não, mas o C# é. Eu tenho que definir o tipo da variável. O var é uma abreviação, né? É um atalho que a gente tem, mas eu sou obrigado a definir o valor. Então aqui ele não sabe. Ele não sabe qual é o valor, né? Ele é dinâmico, né? Já que o var é uma coisa meio dinâmica, eu preciso colocar um valor. Ó, vou colocar um número grande. Olha aqui como ele é inteligente. Por isso que eu gosto do C#. Coloquei um número grande, ele já até sabe que essa variável não é mais um inteiro, é um long. Vou colocar um ponto aqui, ó. Ela já sabe que essa variável agora é um double, porque tem várias casas decimais. Então, o var é um outro jeito de declarar a variável, e que na verdade a gente vai entender que eu normalmente, Leonardo, vou declarar a variável, eu só faço assim, ó. Entendeu? Porque é mais prático, né? Se bem que o int também não é tão ruim. Entendeu? Não é tão ruim, é 3 caracteres também. Mas então são as formas que existem de definir uma variável. Quero colocar uma curiosidade aqui. Em JavaScript eu posso fazer assim, ó. Deixa eu pegar uma tela aqui, ó. Prompt de comando 9. Tá, eu tô num painel aqui, não precisa entender muito, mas é um painel de JavaScript. Então aqui eu posso colocar comandos de JavaScript. Eu posso vir no JavaScript e fazer assim, ó, var nome igual o C#, Leonardo. Se eu fizer só a palavra nome, ele mostra o Leonardo. Agora, se eu fizer nome igual a 10, o JavaScript aceita. Ó, se eu colocar o nome, ele mostra o 10. Ou seja, o JavaScript ele aceita você fazer assim, ó, var nome igual a Leonardo. Ou seja, essa variável nome, a gente sabe que ela é string, ou seja, ela é identicamente eu fazer isso, ó. O var é a mesma coisa que fazer o string. E depois eu vim aqui nome igual a 10.
No C Sharp você nem ouse fazer isso aqui, que ele vai te dar um tapa na cara. Porque você está colocando um texto e depois você está colocando um número. Eu falo, meu, não existe isso no C Sharp. Graças a Deus não é permitido. Se você quiser colocar um texto, você faz assim, ó. Né? Mas é lógico que daí eu converti um texto 10 em texto, não dá para mim fazer soma. Se eu fizer, ó que interessante, quer ver? Ó, vai. Vou colocar V1. V1 igual a 10. Vai. V2 igual a 20. Então, opa, ficou um ponto ali perdido. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo duas variáveis, V1 e V2 igual a 10. Né? Tem vários tipos de variáveis aqui definidas. E eu vou... E F150. Vou colocar aqui. Console.writeLine igual a V1 mais V2. Olha que legal, hein? Isso vai ser bem interessante. Eu vou apagar todos esses negócios aqui, porque tá lá na apostila, você dá uma lida depois, não preciso. Eu quero mostrar a diferença de um para o outro. Vou até mostrar aqui o atalho, eu sempre clico aqui, ó. É melhor você não fazer isso. Você clica no Code Image e clica nesse botão, ó, Cleanup. O Cleanup ele limpa os espaços em branco. Só que ele tem uns detalhes que ele limpa algumas coisas aqui em cima. Lembra que tinha um monte de using, que eu não interessa agora o que é. Ele acaba limpando. Então, dependendo do que você fizer, ele vai quebrar o seu código. Então, só estou fazendo aqui para ilustrar, para ficar mais fácil de a gente entender. Né? O que eu quero fazer é uma coisa assim, ó. Tá, então aqui eu defini um 35 mais 55, a gente já lembra que dava 90, e aqui 10 mais 20 dá 30, né? Então vou mostrar, em teoria tem que mostrar 90 e 30, né? Em teoria, na prática não vai ser isso não. 90 e embaixo 10 e 20. Será que você conseguiu entender por que aqui ele apareceu 10, 20 e não 30? Porque ele está fazendo isso aqui, ó, né? A gente tem que lembrar que se fosse JavaScript, se fosse JavaScript ainda aparecer 10, 20. Ele está fazendo isso, ó, var, a gente sabe que é a mesma coisa, ó. Continua 10, 20 lá. Não tem como ele somar número, somar texto, né? O ser humano sabe que esse 10 é um texto, mas o código a gente tem que lembrar que a máquina é burra, né? Ele não sabe que isso é um texto. Então, para ele, isso aqui ele não sabe que isso aqui é número, para ele é um texto. Então, ele está fazendo 10 mais, ele está concatenando. Olha a palavra bonita, concatenar. Vou colocar aqui porque quero ver conjugar isso aqui. Concatenar. Ele está concatenando o V mais 1. O que é concatenar? É somar. Ó, eu tenho o V1 e tenho o V2. Isso é concatenar. Ele está somando ali, né? Somando assim, agrupando, ajuntando, agrupando. Nem sei a tradução o que seria do concatenar. Então ele está transformando esse 10 para V2, né? Se eu fizer isso aqui, ó, igual. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu lembro como que é clear. Não, CS. Não lembro como faz clear. Bom, vou fazer assim, ó, var v1 igual a 10, var v2. Isso aqui é JavaScript, hein? Só tô pra ferrar. Pra ferrar o cérebro mesmo. Var v20. E eu vou fazer, ó, v1 mais v2. Ó, tá vendo que ele colocou 10 e 20 aqui? Porque tá em aspas. Aspas é número. O JavaScript aceita isso aqui, ó. Nome
Leonardo. Ele aceita fazer isso aqui, ó, nome igual a 10. Ou seja, ele aceita transformar a variável texto para número. E depois eu vou fazer assim, ó, nome mais 20. Dá 30, entendeu? Ou seja, ele era texto, depois ele virou número, porque tá o 10 sem as aspas. O C# não aceita isso, né? Ó. Se você fizer isso aqui, ó, vai, quer ver, ó? Se você fizer assim, ó, V1 igual a 10, ele dá erro, ele não aceita, ó. Você já definiu aqui em cima que o V1 é texto, não tem como você fazer ele com número, entendeu? E se eu coloco um número que eu acho que é um número, na verdade não é um número, tá dentro de aspas simples, né, de aspas simples, de aspas duplas, então ele não é isso aqui, hein? Ó, isso aqui é outra coisa, hein? Cuidado, né? Você vê que ele está dando um erro, né? Então aqui é aspas duplas. Então aqui ele está concatenando. Bom, antes de finalizar, apesar de a aula você achar que está ficando longa, né, bastante coisa, realmente essa aula você tem que assistir umas 2 vezes. Pode ser que você precise mais, aí vai depender de você. Existem outros tipos de variáveis. Lembra que a gente colocou? Não é aquela tabela aqui, é long, né? Porque em teoria todas essas tabelas é numéricas, né? Mas existem outros tipos. Aqui no comecinho eu falo, ó. Cadê? Aqui, ó. String, datetime, booleano. Vamos definir algumas variáveis diferentes? Eu não vou mostrar todas. Eu vou mostrar só algumas, né? E algumas a gente vai usar mais, outras menos. Olha que legal, ó. Datetime.now. Lembrando que eu tô definindo, eu já vou falar bem também. Data atual. Deixa eu colocar 2 comandinhos. Então, estou definindo uma variável. Essa cobrinha verde, antes de eu falar, você não precisa se preocupar. Isso aqui, cobrinha verde, pode ser que no seu Visual Studio nem apareça essa cobrinha verde. É apenas o meu Visual Studio falando que ele tem uma dica. Né? Quando eu passo aqui, tá vendo que ele parece o ponteirinho aqui, ó? Ele está falando, pô, eu tenho uma dica para você. E a dica dele é, você quer usar var? Ele mesmo já fala, quer usar var? Então, esses ponteirinhos verdes é que o Visual Studio tem uma dica, mas não precisa se preocupar com isso. Olha que legal. Declarei uma variável chamada data hora atual e eu coloquei um comando. A gente já viu alguns comandos. A gente já viu o console writeLine, a gente já viu o console readKey. Vou colocar aqui para baixo o readKey, que eu antes de fechar. E a gente está vendo mais 2 comandos, ó, now e o date, né, e o datetime today. O que é a diferença de um para o outro? Esse aqui, o now, ele pega horas, pega o dia, né, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milissegundo. Esse aqui, ele pega só o dia. Ó, corrente date e com local time. Quer ver? Vamos mostrar? Console.writeLine data hora atual, console.writeLine data atual. Vou colocar em linha de comentário aqui. Vou colocar essa aqui em linha de comentário. Coloquei em linha de comentário, a gente sabe que ele não é mostrado na tela, então ele não vai executar essa linha, né? Então ele só vai executar essas 2 linhas na tela. Vai ficar mais fácil, mais legível. Olha que legal. O primeiro, ele
o now, ele pega hora, minuto e segundo. Ele pega o milissegundos, mas ele não está mostrando na tela. E o segundo today, ele pega só um dia. Ó, 24/7/2016. Como ele não pegou, ele ficou 000. Então, tem a variável do tipo decimal, do tipo datetime. E se eu quiser definir eu quero colocar a data. Por exemplo, aqui, ó. Data, nascimento, Leonardo. Lembre-se que você não pode fazer isso aqui, ó. Senão ele está achando que ele está definindo uma variável datetime com nome data e depois ele está colocando uma palavra nascimento e Leonardo sem nexo. Eu quero definir, ó. Eu faço new datetime, abre parênteses, eu coloco o ano 1981, vírgula, o mês, vírgula, o dia. É sempre assim, ó. Vou colocar em português. Ano com 4 dígitos, mês com 2 dígitos, dia com 2 dígitos. Esse é o padrão americano, né? Nos Estados Unidos se usa ano, mês e dia. Quem inventou a linguagem de programação e quem inventou principalmente o C# foi um americano. Então, ele não fez padrão brasileiro, não. Ele fez padrão americano. Então, vamos dar um data nascimento Leonardo. Aí, ó. 2/2/1981. Na hora de exibir, ele está mostrando no padrão brasileiro porque é uma coisa automática. O prompt de comando, ele já sabe que o meu Windows está em português e aí ele corrige isso aí para mim. Ele mostra em português. Ele é automático. Eu até mudei aqui para italiano, mas tanto faz para português e italiano, não faz diferença, né? Tanto Portugal e Itália, tanto Brasil e italiano é o padrão igual, é dia, mês e ano. Se eu mudasse aqui para inglês, aí ele mostraria o padrãozinho lá. Eu não vou mudar meu Windows por causa disso, né? Então vamos lá, tem mais variável. A gente aprendeu que também existe float. Vou colocar como F. Será que eu já declarei lá? Acho que eu apaguei, né? Qualquer coisa, ó. Não precisa. Isso aqui não precisa se decorar agora por enquanto, ó. Vou colocar T1. Não precisa decorar essas sintaxes aqui. Porque assim, o float precisa colocar esse F. Tá vendo? Não me pergunte por quê. Simplesmente porque o cara que inventou a linguagem falou: meu, float vai ter que ter o F no final e o decimal vai ter que ter o M. Eu até entendo quando você faz assim, ó. Aqui tem uma lógica de você colocar o M e o F, porque daí você fala, ó, isso aqui é um decimal. Porque se eu tirar, ele vai achar que é um doble, né? Mas esse var é um atalho que foi colocado recentemente, então não me pergunte por que o cara inventou esse M, esse F. Apenas decore e faça assim. Eu vou colocar até um atalho, ó. Normalmente decimal é para dinheiro. Tá, então beleza. Então aqui também tem apenas aqui um pouco mais de conhecimento, né? Dá uma lida. Essas aqui eu vou colocar com um tab aqui para cá. A gente não usa muito, né? Quer dizer, esse a gente até usa. Esse a gente usa porque esse a gente acaba usando como dinheiro. Por exemplo, lá, quando eu vou fazer um e-commerce, eu vou usar valor do produto. Eu salvo o valor do produto como decimal, não como inteiro.
né? Porque se for inteiro já não vai ter casa decimal, só vai ser números inteiros, né? E nem com doble, né? Decimal é o mais correto para dinheiro. Funciona, doble? Funciona, né? Mas todo mundo usa decimal, você não vai querer inventar roda, né? Ou float, né? Tá vendo que todos aqui, em teoria, tá até mais do que a gente precisa para dinheiro, né? Porque para dinheiro no Brasil a gente usa só duas casas decimais. Mais um detalhezinho, ó. Decimal, valor. Vou colocar assim, valor. Igual a 10. Não vai fazer isso, ó. Isso não é sem nexo, ele não sabe, ele é 10,50. Não é nem vírgula. Ó, não é nem vírgula aqui, se você colocar vírgula é outra coisa. Ele é ponto. Do mesma coisa, a linguagem de programação foi criada pelos americanos, então é ponto. Casa decimal é ponto, não é vírgula. E aqui a gente declarou uma variável booleana. O que é booleana? Ela é positiva ou negativa? Ela é true ou false? Então a gente declarou uma variável, qualquer nome, T4, igual a true, e depois a gente mudou para false. Quando a gente usa uma variável, isso é coisa. Por exemplo, ó, var. O Leonardo não posso colocar sempre, então vou fazer assim, com H, igual, não sei se você lembra de antigamente nos ICQ da vida, bonitão, então eu coloco true, tá vendo? Para isso que serve essa variável, para colocar um valor true em alguma coisa. Bom, eu acho que eu vou continuar um pouquinho mais, hein? A gente está quase no final do que eu estou planejando aqui. Parece bastante coisa, mas você vai assistir várias vezes, né? Então eu vou só apagar aqui um pouco tudo de novo que a gente fez e vou continuar, dar sequência. Então vamos lá. Ó, byte V1 igual a 34, int V2 igual a V1, console.writeLine V2. O que eu estou fazendo? Estou declarando uma variável V1 chamada V1, que ela é byte, ela vai aceitar até 255, né, de 0 a 255. Eu coloquei o valor 34, perfeito. E daí eu falei, criei uma nova variável chamada V2, ela é um tipo inteiro que aceita até bilhões, e falei, ó, a V2 vai ser igual a V1. E aí eu vou mostrar na tela a V2, ou seja, ela vai mostrar a V2 é igual a V1, então a V2 é igual a 34. Então ela vai mostrar 34 na tela. Ó, 34. Se eu fizer assim, ó, agora ó, V1 igual a 56, continua mostrando 34. Por quê? V1 igual a 34, V2 igual a V1. Então nesse momento, ó, a V2 ganhou o valor da V1. Entendeu? Ela vai ganhar o quê? Ela não vai ganhar o V1, ela vai ganhar o valor da V1. E depois eu mandei a V1 mudar o valor. Então a V1 agora é 56, ó. Continua 34, quer ver? Ok? Então aqui ela ganha o valor da V1. Uma coisa importante que é um detalhe assim, bem até complexo, é que aqui a gente está fazendo algo que o C# ele tá olhando mais coisa do que você pode imaginar. Ele está vendo assim, ó, o byte é de 0 a 255, aqui é de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Então ele deixa eu fazer isso, porque sempre o V1 vai caber no V2, porque o byte é pequeno. E se eu fizesse agora ao contrário? Quer ver? Ó? Int, vou colocar outro nome, T1 igual a 34 byte. Ó, só vou acelerar aqui que eu vou finalizar, depois eu por acaso continuo. Int T2 igual a T1.
ele não deixa compilar. Por quê? Nesse caso, apesar de ele ser byte, ele aceitar o valor 34, mas o C# ele é medroso, vamos dizer assim. Ele sabe que dependendo do número que você colocar, se fosse 340 já não caberia. Então, para garantir, ele nunca vai deixar você fazer isso. Entendeu? Você está colocando um número que aceita até 2 bilhões num campo que aceita até 255. Ele nem deixa você fazer isso, ele não compila, né? Se a gente vier aqui em build F6, ó, ele não compila, ele não deixa. Então, vamos finalizar por aqui essa aula 2. Depois eu vou fazer um complemento dessa aula 2, que é como a gente poderia solucionar esses problemas. Mas eu acho que era legal você dar uma analisada nesse vídeo, assiste, parece que não, mas tem bastante conteúdo da variável, e isso é importante, isso você tem que decorar. Se tiver dúvida, pergunta para mim, procura na internet e tem que ser resolvida. Entendeu? Não dá para passar por tópico 2 se não entender esse conceito básico de variável. A variável vai se usar para tudo. Lembrando que a variável, ela armazena algum dado em memória. Fechei o programa, abriu de novo, ele não salvou em um arquivo de texto, não salvou no banco de dados, não salvou nada. Ele salva na memória ali, naquele momento que você está executando o programa. Fechou o programa, a variável deixa de existir, a memória é liberada pelo programa e aí acabou.